Obrigada a todos vocês pelo convite, Federação. Para mim é uma honra estar com vocês mais uma vez, porque a cada vez que eu volto à região, eu testemunho um passo à frente na estratégia de, para a gente resumir, conquista de mercado de vocês. A cada momento que eu volto aqui, eu sou natural de Belo Horizonte, moro lá, eu tenho a oportunidade de acompanhar que vocês não estão dormindo no ponto, em hipótese alguma. A região, e aí eu estou me referindo especificamente aos produtores de café, a todas as entidades que os representam, vocês estão muito antenados ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, e isso é mérito de vocês. É mérito, em primeiro lugar, do produtor, que está com a mente aberta, e, em segundo momento, das entidades que o representam, que estão cumprindo o seu papel, trazendo informações, provocando discussões como essa que a gente vai ter aqui agora. Antes do nosso evento começar, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que já tinham chegado mais cedo aqui, e eu vejo que as expectativas são um pouco diferentes. Tem gente que nem sabe o que vai acontecer aqui agora. Pois a gente vai ter um painel temático, como é comum em eventos desse porte, um painel que faz um recorte de uma conversa que vocês, de alguma forma, têm no dia a dia, em maior ou menor profundidade. Todo produtor, em algum momento, quer saber onde é que vai parar o seu café, não é? Quer saber o seguinte, na outra ponta, o que acontece com aquele café que eu suei para plantar e para colher? Qual é o caminho, qual é o valor que ele ganha nesse caminho que ele percorre? Pois, resumindo, é mais ou menos isso que a gente vai falar. A gente vai unir aqui agora no painel, neste palco, as duas pontas da cadeia produtiva do café. O produtor e também as cafeterias, que estão ali cara a cara com o consumidor. E a gente vai fazer uma costura muito rica. Eu vou usar o Valério aqui, o produtor da região de Guaxupé, aqui como exemplo. Ele é da cooperativa de Guaxupé, como exemplo aqui, porque o Valério tem uma história muito interessante, e ele foi uma das pessoas com quem eu conversei antes da gente começar. O Valério não sabia qual era o teor do nosso painel, mas ele está com a cabeça totalmente aberta, e aí eu vou dizer aos nossos painelistas, para aprender e para assimilar as informações que a gente vai discutir aqui. E eu fiz uma linha direta com o Valério. Eu falei, Valério, se você não entender alguma coisa, se os meus convidados falarem alguma coisa que você discorda, não sabe muito bem como é que aplica no seu negócio, lá na sua propriedade, levanta a mão que eu vou vir até aqui e vou saber qual que é a sua dúvida. Estendo esse convite a todos vocês, para que vocês também façam essa linha direta com a gente, para saírem daqui com mais certezas ou com mais dúvidas do que quando chegaram, já que ter dúvida é o que nos move em direção à construção das respostas. Quem acha que sabe tudo, quem acha que já dominou tudo, esse vai tender a ficar parado no lugar, porque o mercado de vocês é muito, muito profissional. Eu até brinquei ali no intervalo antes da gente entrar aqui, que se a gente estivesse conversando aqui com produtores de alface, de berinjela, de beterraba, você tem outro nível de profissionalismo. O setor de café, a gente pode dizer que no agronegócios, na agricultura, talvez seja o setor de maior competitividade no mundo. Portanto, quem nasceu por herança, está trabalhando nessa área, ou porque escolheu, arrendou uma terra, comprou uma terra e se tornou um empresário do setor, vocês têm muitas responsabilidades para se manter no setor, que evolui a cada instante. E a gente vai acompanhar essa discussão aqui agora. Eu vou convidar aí os meus painelistas para já formarem no palco este grande painel. Vou começar com o Sérgio, cadê o Sérgio? Vamos lá, Sérgio, o presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, nosso primeiro participante. Seja bem-vindo, Sérgio. Vou convidar o Juliano Tarabal, Juliano, também da Federação. Muito bem. O Juliano, superintendente da Federação dos Cafeicultores. Eu vou convidar o Marcão. Marcão, como todo mundo o conhece assim, ele é o Marcos Alves da Silva. Ele representa o Sebrae, ele é gestor de projetos do Sebrae vinculados a essa grande área do Cerrado. Muitas informações ele tem para compartilhar com a gente. Vou convidar também o trade da Expocacer, o João Júnior. Por favor, João, venha para cá. João com uma grande experiência internacional também para compartilhar conosco. E agora os nossos 3 representantes que vêm de outros estados e que têm muito a agregar à nossa discussão aqui, porque eles estão na ponta, cara a cara,
com o consumidor que compra o café de vocês. E a gente vai saber como é que é essa relação de valor agregado para o café, de construção de marca, de todos os diferenciais que vocês lutam para conseguir aqui no campo e que eles lá na ponta realçam para poder vender e marcar espaço no mercado. Eu vou convidar o Marco Suplicy, por favor, Marco. Marco Suplicy, ele é fundador da Suplicy Cafés Especiais, que é uma marca muito renomada. Quem não conhece, eu vou até convidar para que vocês acessem o site dele. Vou convidar também para acessarem os sites dos nossos outros 2 participantes, que o Suplicy, além de tudo, né, além de ser um grande empresário do setor, ele é modelo nas horas vagas, não é isso, Suplicy? Se você abrir o site da Suplicy, você vai ver que tem uma foto dele tomando um café lá, todo charmoso, brincando assim de Reinaldo Gianecchini, né, Suplicy? Vou convidar agora para compor também o nosso painel, Luiz Otávio Franco de Souza, que é o fundador da rede de cafeterias Luca Cafés Especiais, e ele é também o presidente da Associação Brasileira Café e Barista, ou seja, traz para a gente 2 experiências, uma representação do setor, né, representando uma entidade que está sempre conversando com o mercado em nome de determinado segmento. E eu vou convidar agora o João Carlos também para estar conosco. O João, ele é gerente de marketing pela Três Corações e é responsável pelas unidades de negócios 3 e Food Solutions, que é especializada aí nas relações B2B. Rapazes, podem se sentar. Quantos microfones nós temos? 2. Vamos começar, então, com... Deixa eu dar um aqui para o Sérgio. Já está ligadinho? Já. Vamos começar aqui com o Sérgio. Gente, eu vou meio que ficar andando aqui, porque eu acho que eu fico mais perto de vocês se eu fico mais longe do palco. Até porque com esse salto alto, assim, se eu ficar subindo e descendo, vai ser um tombo na certa. Vamos começar então, Serginho? Para a gente abrir essa conversa. Eu falei aqui no início que a cada vez que eu venho, eu tenho a clara certeza de que vocês estão dando mais um passo. O que não quer dizer que todo mundo acompanhou esse novo passo. A gente sabe que tem fases diferentes. Tem produtor que ainda está na primeira fase, despertando para essa história de selo de origem, qual é o significado disso. E a gente tem alguns outros produtores que estão par e passo com a federação e as suas estratégias. Como é que você enxerga esse movimento agora que vocês estão tendo com esse painel? Qual que é a sua percepção do momento atual da Federação dos Cafeicultores na sua capacidade e na sua força de representação? Boa tarde a todos. Bom, é o que você falou. Nesse momento, muita gente via antigamente o nosso logo, Café do Cerrado. Hoje, origem região Cerrado Mineiro. Essa é uma nova estratégia, um novo modelo em que a gente dá uma visão de origem. E o que é essa origem? Essa origem são 200 mil hectares da nossa região, 55 municípios, 4.500 produtores. E a Federação dos Cafeicultores do Cerrado é que coordena isso tudo, com 8 cooperativas filiadas, Cocacer de Araguari, é um exemplo, está aqui a Ivanete, e mais 7 cooperativas, 8 associações, a ACA. E qual que é o papel da federação? O papel da federação, ele é institucional, é representar os produtores nos órgãos governamentais. Por exemplo, o CNC, que tem 10 cadeiras no Brasil, que é o Conselho Nacional do Café, que é o órgão máximo, nós, Cerrado Mineiro, temos uma cadeira lá. Então, é muito importante a representação política, é muito importante. Outro papel nosso é promover, apoiar as associações e as cooperativas nesse ato aqui, que a Fenicafé representa um ganho enorme. Quando nós iniciamos a irrigação, há 20 anos atrás, a gente consumia de 2,5 a 3 litros, 2,5 a 3 metros cúbicos de água por hora hectare. Hoje, nós utilizamos 0,8 a 1,5. Nós conseguimos diminuir 50% do uso da água. Então, esses são nossos papéis, e a Fenicafé se consolida com isso, num momento difícil como esse, fazer isso para o nosso produtor, trazendo tecnologia. Outro papel nosso é o marketing. Fazer o marketing da nossa região e chegar até nossos parceiros, fazendo com que ele compre o café da região do Cerrado Mineiro
e consiga ter a percepção do nosso consumidor, que é o nosso grande foco. É a xícara, porque é ela que manda em nós. E o grande pilar nosso é integrar, como estamos fazendo aqui, desenvolver novas tecnologias, novos treinamentos, novas pesquisas e conectar. Conectar a cafeteria, o torrefador, o exportador. Esse é o nosso papel. Que não é mole não, né, Serginho? A gente sabe que não é. O presidente meio que deu um resumo do grande papel que uma federação que reúne tantas associações e tantas cooperativas, e não é de qualquer forma não, porque o Brasil reconhece a região do Cerrado como a região mais produtiva no que diz respeito ao trabalho que é feito com café. Agora eu quero ir lá para outra ponta. Eu vou pular um pouquinho os outros representantes locais e vou começar com o Suplicy, modelo nas horas vagas, né, Suplicy? A vida é difícil, encontrar espaço na agenda para vir aqui participar de um evento, né? Boa tarde para você, viu, Suplicy? Boa tarde a todos. Pode se defender do que eu estou dizendo aqui, que você não é modelo. É uma brincadeira, viu, gente? É porque ele está ilustrando o site dele, então eu fiz essa brincadeira com ele. É modelo mas eu ou não é? fico lisonjeado, então... É, não é? Bacana, né? Ser comparado com o Gianecchini. Então, vamos lá. Eu quero entender um pouquinho, antes da gente começar, nessa parceria que vocês têm com o Cerrado, que pode aumentar muito as peculiaridades que isso envolve. Fala um pouquinho da Suplicy Cafés Especiais. Qual que é a origem? Lá atrás, quando você montou o negócio, que oportunidade que você percebeu num setor que ainda estava começando no Brasil, que é o de cafés especiais? Bom, nós abrimos em 2003. Quando nós abrimos, nós tínhamos cafés de 6 fazendas de regiões diferentes no Brasil, sendo que uma das 6, até hoje, é nossa fornecedora, que é a Castelhana, em Monte Carmelo, aqui no Cerrado Mineiro. Então, desde o início, o café do Cerrado Mineiro nos acompanha. E nós assistimos e ficamos muito felizes com essas ações que a federação vem tomando. A gente acredita piamente que isso é em prol do consumidor. Para vocês terem uma ideia, o consumidor hoje, cada dia mais, quer saber aquele café vem da onde. Nós, através do selo que nós colocamos na embalagem, o consumidor consegue ver quem é o fazendeiro, qual a pontuação que aquele café foi tirou e que foi vendido ao Café Suplicy. Então, isso traz ao comprador final uma proximidade com o produtor. Nas nossas lojas mais novas, que são no aeroporto do Galeão e no aeroporto de Guarulhos, nós pomos na parede quais são as fazendas que nos fornecem. E está lá a Fazenda Castelhana, que é hoje a nossa fornecedora aqui do Cerrado Mineiro, ela está destacada, com o tipo de café, com o ano safra, porque todos esses conceitos, pontuação, ano safra, nada disso era falado. Hoje em dia, como os mais antigos sabem, nós, se eu não me engano, até hoje temos café do IBC estocado. Quer dizer, o IBC foi extinto em 92 e até hoje tem café que eles compraram. Então, no mercado, na vala comum, existe café antigo. Nós, do ramo de cafés especiais, só trabalhamos com o café da safra atual. E nós damos esse destaque nas embalagens. Bacana. O Suplicy deu um resumo aí do envolvimento dele, que começou em 2003, com a abertura da rede de cafeterias. E vocês viram aí que a questão da rastreabilidade aparece para esse setor do cafés especiais como algo significativo e, assim, inseparável deste setor de cafés especiais. Agora, essa questão da rastreabilidade, né, que começou de uma forma mais técnica, que esse café foi plantado onde, em que lugar, em que condições, ele vai se sofisticar cada vez mais, né, com a história dessa fazenda, com a história desses produtores, com todo o laço emocional que está envolvido ali, que é diferencial, sim. Não são só os equipamentos que a fazenda tem à sua disposição, as técnicas que são utilizadas, que criam diferencial. Eu quero saber agora do Luiz Otávio isso. O Luiz Otávio também
fundador aí de uma rede de cafeterias junto com a esposa dele, que trouxe um know-how de família, né, Luiz Otávio? Qual é a sua percepção disso? Isso que o Suplicy acabou de falar. O consumidor ele está cada vez mais curioso, né? Ele não quer se contentar apenas em tomar um bom café. Ele quer saber a origem desse café, até do ponto de vista de aspectos mais subjetivos, não é isso? Sim, assim como o Suplicy, nós começamos também com 5 ou 6 cafés de origem. Então, sempre nós indicamos ou mostramos a origem, a região de origem, a fazenda, a variedade, a altitude e todos esses itens que são comuns ao conceito de cafés especiais. E o que isso chamou muita atenção do consumidor em geral, porque na época eram cafés só comerciais que eram oferecidos ao público. E desde que nós começamos até hoje, um marco foi o selo de origem, porque ele traz de maneira muito mais fácil e clara todo esse conceito que nós normalmente transmitimos verbalmente. Então, o cliente entra na loja, sempre entrou na loja, primeiro vê aquela variedade de café, fica curioso em saber que o café provém de regiões, cada região tem uma característica de aroma, de sabor, e que cada região tem vários produtores, cada produtor é especializado em um tipo de processo, um tipo de variedade de café. E com um selo, onde a gente tem um recurso muito prático, que hoje em dia, com o celular no bolso, um barista, um atendente, mostra para o consumidor final de onde vem o café, inclusive com uma imagem. Então, o uso do selo por parte do varejista, né, de quem tem um coffee shop e tem contato direto com apreciadores, foi uma coisa que facilitou muito. Então, é uma ferramenta de uso intensivo, o selo. Na nossa loja, eu acho que nós devemos ter 6 lotes com selo do Cerrado Mineiro, algum restinho do ano passado ainda, de 2 lotes, um lote de café ainda que não foi do concurso, mas que é de produtor certificado, que é o Nacal. O José Carlos Grossi, que também foi nosso fornecedor desde da origem, é um outro produtor que tem selo, fora os selos de outras origens, que também de parceiros aí de outras instituições que também atestam café como especial, nós usamos. Isso foi um marco mesmo. E uma das coisas que a gente percebe nitidamente é quando um barista nosso que chega num cliente e fala, nós estávamos brigando com outro café e nós conseguimos ganhar o cliente porque nós mostramos o selo. Aquilo atestou que é um café especial e o outro não tinha selo, o consumidor não tinha Quer dizer, é um dúvida. valor comercial real, não é só uma estratégia de marketing que está sendo colocada, não. Daqui a pouquinho o João Júnior vai falar um pouquinho disso na relação com o mercado externo também. Deixa eu ouvir agora do João, porque o João Carlos tem uma história diferente aqui. Vocês dois, Suplicy e Lucas, Cafés Especiais, começaram o negócio porque perceberam uma grande mudança no mercado. Opa! O brasileiro está começando a se identificar com os cafés especiais, com essa linha gourmet. Deixa eu abrir um negócio aqui, porque eu acho que eu vou me dar bem. Agora, você vem, João Carlos, de um grupo grande, que faz já há muito tempo cafés comerciais, e de repente percebeu que, opa, deixa eu também entrar nessa linha de cafés gourmets, porque tem um segmento forte que está se implantando ali, se solidificando no Brasil. Como é que foi essa percepção, assim? Foi de um entendimento do consumidor? Foi de ver cafeterias abrindo assim, com esse perfil de atender e de levar para o consumidor os cafés especiais? De onde veio o start da Três Corações para criar a Três? Bom, boa tarde. Alô? Bom, boa tarde a todos. Realmente acho que a tendência do mercado como um todo, de vários produtos focados em premiumização, vem mudando. Se nós acompanharmos com uma analogia o mercado de vinhos, a gente está conversando antes, há 20 anos atrás, você ia no mercado e encontrava só um vinho de garrafão.
Depois, o vinho garrafa azul, letras góticas. E hoje, qualquer mercado, qualquer padaria, qualquer bar, tem um vinho chileno, argentino, francês. É super segmentado, super padronizado. Posso falar, para alguns pode ser uma frescura e para outros uma exigência. Mas o mercado cresceu, desenvolveu, tem sommelier, vende taças de vinhos, vende adegas de vinhos. E a mesma coisa está acontecendo com o mercado de cafés. O Brasil é o país do café, nós somos o maior produtor de cafés do mundo. Porém, não vou generalizar, mas não todos sabem como valorizar a xícara. A pessoa pega uma bebida, coloca o açúcar, coloca a rapadura ou coloca um adoçante e toma o café. Já é uma tendência global tomar o café em monodose, que são cafés em cápsulas. Isso já tem 30 anos no mercado internacional, no Brasil está beirando 10 anos, e já é uma tendência global, não é moda. Isso realmente veio para ficar por 3 fatores principais. O primeiro é nítida qualidade. Quando você abre uma cápsula, você tem o café que acabou de ser torrado, moído, é o néctar do café, é o que tem de melhor no café. O segundo é a praticidade. Cada vez mais, eu moro em São Paulo, apartamentos menores, ou solteiro, ou desquitado, ou estudante, profissional liberal, ele quer ter praticidade. Porém, muitos deles têm alguém que possa servir. Para mim, o principal fator é a experiência. O que é experiência? Ou ele quer fazer inveja para o vizinho, ou ele quer ter a experiência de servir alguém muito bom, com uma excelência no café, ou ele quer escolher, eu gosto de um café mais intenso, minha namorada quer um café mais suave, meu pai quer um café descafeinado. É esse poder da escolha, de você chegar num evento dentro de casa e oferecer aquele que mais se adequa ao seu paladar. Em conjunto com isso... Ô, João, eu acrescentaria mais uma coisa. É o desperdício que não tem quando você serve em cápsula, né? Porque você fazia aquela cafeteira enorme, cheia de café, o pessoal tomava um pouquinho e desperdiçava aquele tantão. A cápsula ainda tem esse aspecto que tem tudo a ver com a atualidade. Sem sombra de dúvida. Acho que no mercado profissional, principalmente em restaurantes, você tem total controle da operação. Então, ele sabe estoque, X cápsulas que ele tem, são X doses de X sabores, tem um controle maior. Não só pelo controle, mas tem uma padronização, xícara por xícara, a creme igual, o café elevado, semelhante a outros produtos de outras redes de restaurantes que servem no mundo todo o mesmo tipo de sanduíche, é o mesmo café que vai tomar em diferentes restaurantes, em diferentes bares. Olhando a certificação de origem para o meu negócio, eu vejo que é muito importante, porque nós vendemos não só um café, a gente vende uma experiência, a gente vende um sonho. A pessoa vai ver muito melhor se tomar aquela xícara, vai ter uma experiência melhor com aquele produto. E para isso, eu tenho que ter uma história. Então a história, o trabalho que o Cerrado Mineiro vem fazendo é um trabalho incrível, porque é o trabalho da certificação do produto, o trabalho da regionalização. Esse trabalho é muito semelhante quando alguém abre uma garrafa de um vinho e vai contar que o Napoleão tomou, que aquele vinho é feito num castelo tal na França. Ele vai contar que esse café ele é feito por uma safra premiada, de uma região, de um produtor X. E essa história vende para a minha indústria, essa história, o meu consumidor, ele vai ver um valor agregado no produto dele e ele vai contar essa história no hall de amigos deles. Bacana. Quem aí de vocês que são produtores ou que trabalham, né, em propriedades que produzem o café, vocês têm que se preocupar em descobrir, investigar a história do café que vocês hoje fazem, que vocês colocam para o mercado. Às vezes aquela história do avô, do bisavô, que está um pouco perdida, né? Todo esse know-how já acumulado em família vai ter valor, e está tendo já, nesse momento diferente do café no Brasil. E agora eu quero dar munição para o Júnior analisar com os dados que o Juliano Tarabal vai me dar aqui. Juliano, o Sérgio, quando abriu, falou desse momento novo, das etapas e do papel da federação. Mas eu quero números agora. Sacas lacradas. A gente pode falar, tem um ano quase 3 meses que foi lançado o selo de origem. Foi em dezembro de 2013, não foi isso? Em abril foi o lançamento dele internacional. Então a gente já tem aí um bom período aí de alguns meses que dá para a gente dar um balizamento. O que está acontecendo? Qual que tem sido a evolução da adesão aí dos produtores em relação ao selo de origem? Bom, boa tarde a todos. E, Inácia, a gente já tem resultados bastante tangíveis, que, como você falou, o lançamento da denominação de origem foi o ano passado, mas a região já trabalha com o selo há alguns anos, porque já possuía a indicação de procedência. Mas eu vou citar números dos últimos 2 anos. Em 2013, a região comercializou para o mundo inteiro
através das cooperativas e exportadores credenciados, 107 mil sacas de café. O ano passado, essa evolução foi para 133 mil sacas de café. Então já teve um incremento, esse incremento ele é crescente, a demanda ela é crescente. Esse número, a gente está falando de mercados Estados Unidos, né, principalmente, Reino Unido, a gente fala também dos países nórdicos, né, Noruega, Dinamarca, um pouco também para a Oceania, né, Austrália, e o Japão. O Japão também é um grande consumidor, comprador de café com selo de origem. Para café industrializado, o ano passado nós emitimos 90 mil selos de cafés, para cafés industrializados. Então a gente está falando de 90 mil pessoas que acessaram o café com o selo de origem da região. Então é crescente e a gente só vê crescimento nessa demanda daqui para frente até 2020, que a gente tem um grande planejamento para poder executar. Bacana. O João Júnior, agora eu quero saber o seguinte. Diante desses números que o Juliano colocou aí, quando você vai para o mercado externo apresentar o café das cooperativas que você representa, você consegue enxergar que a receptividade hoje do mercado externo é maior, porque o selo, a gente até conversava um pouco antes, usando a expressão que o selo dá uma chancela de qualidade, que coloca vocês numa conversa internacional, deixa de ser um café só local, para ser enxergado em nível de qualidade e de resultados a cafés que já têm uma maturidade maior e que já são amplamente comercializados fora do Brasil. Você sente essa diferença? Quando você fala do selo, fala de tudo que envolve a conquista desse selo, a conversa muda de figura? Boa tarde a todos. Inácia, com certeza, o que a gente tem mais percebido é que está se encontrando vontades, através da promoção que a federação faz, os canais de comercialização, onde a Expocacera atua, na exportação, no mercado interno, mas lá fora. É uma coisa nova para o café, porém que existem outros produtos, outras culturas. O que falta um pouco mais é esse conhecimento. Quando você fala que você tem uma coisa similar a um DOC italiano ou um francês, espera aí, muda a conversa, sobe o nível. Não estou falando de agregar valor, que isso vai vir por consequência no médio prazo, mas você já fala em outra linguagem, é outro posicionamento, é outra postura. É uma coisa muito nova, o trabalho de apresentação ele tem que ser gradativo, principalmente por causa da valorização, e a gente leva, além do selo, principalmente, a paixão do cafeicultor. O café não é por um acaso, ele é uma consequência de amor, e geralmente no Brasil, a maioria das famílias são seculares no café. É muita tradição. Além disso tudo, você encontra qualidade. Então não é só uma região, não é só a qualidade. É uma continuidade, é uma paixão. Nós estamos vendendo o selo do produtor. Compra esse selo que você tem continuidade. O João, meu xará, falou o seguinte, é padronizado? Não, é continuidade com qualidade. E quando você cria essa relação de oferecer um DOC, você desafia o cara, consequentemente ele te desafia. Se ele quer alguma coisa melhor, uma nuance diferente, uma variedade diferente, o nosso produtor, viabilizado por essa pujança, por essa vanguarda, essa inovação, ele compra essa ideia. Vou dar um exemplo para vocês, Bourbon. A maioria dos produtores hoje começa a querer plantar uma pequena área de Bourbon. Para quê? Chama. É um desafio do mercado. Não é porque vai produzir mais ou porque vai vender mais caro. Ele se sente desafiado, ele quer ser diferente, ele quer fazer melhor. E o selo vem para fechar isso. Nós estamos trabalhando muito nesse encontro, essa prospecção. Nós estamos distribuindo pequenas amostras grátis do grande volume, da grande coisa que nós podemos causar, em termos de desenvolvimento, qualidade. E principalmente, pessoal, continuidade. Nós vemos quebra na América Central, quebra em outros países. Aqui, por mais que aconteça a quebra, nós temos um potencial imenso. E o Cerrado, os produtores do Cerrado, eles chamam a responsabilidade, eles garantem que eles conseguem fazer e fazem. Então, o que a gente faz é isso, ser o canal para viabilizar. Eles fazem um trabalho, o produtor faz um trabalho melhor ainda, e lá fora, eles querem isso. Só que eles estão começando a conhecer. Um pouco desconfiado mineiramente também, vamos experimentar, vamos devagar, mas hoje nós já somos solicitados. Há 1 ano e pouco, há 2 anos atrás, era diferente. Era prospecção, hoje não. Hoje já tem um cara
que me compra um café na Itália, que tem um cliente no sul da Itália que ele quer aquele café com aquela rastreabilidade, com aquele selo, às vezes daquela fazenda. Então, nós estamos começando a colher fruto. Quando o Juliano fala que vai crescer, eu acho que não, talvez não só a questão de quantidade, mas no segundo passo, no terceiro passo, valorização. Nesse primeiro momento, mais reconhecimento. Quando eu falo valorização, englobando um pouco disso, reconhecimento. No segundo momento, dinheiro mesmo, parcerias. E além disso tudo, não conflita com certificações. Muito pelo contrário. Às vezes, uma certificação ou um código de conduta, quando se tem a oportunidade de se fazer, se você já é cadastrado, se você já faz parte desse sistema, te facilita. Então, nós estamos vendo uma coisa que encontra com as outras. E no segundo momento, com certeza, vai formar força. Bacana, João. Bom, agora eu vou saber do Marcos, o Marcão. Eu deixei o Marcão por último até por uma razão, viu, Marcão? Olhem bem para essa carinha do Marcão. Tem gente que ainda não conhece. O Valério, por exemplo, não conhecia o Marcão ainda, né, Marcão? O Marcão ainda era um desconhecido para o Valério, mas não é mais. Mas o Marcão, é claro que tudo isso que o Sérgio disse, o presidente da federação disse, o crescimento que vocês acumulam ao longo desses anos, as inovações que estão sendo implantadas aqui, isso é fruto de percepção de produtor que entendeu que o momento é outro, de investimento financeiro, mas sobretudo de parcerias. Porque nem tudo é o dinheiro que resolve. Às vezes é o empenho, é a vontade de fazer, de desenvolver junto, sabe aquele trabalho de fazer em parceria? E o Sebrae talvez seja um dos parceiros mais importantes desse crescimento aqui da região do Cerrado nos últimos anos. Existem, claro, outros parceiros com outros trabalhos em desenvolvimento, mas o Sebrae, a gente brincava aqui, eu brinquei isso com o Valério, com o produtor, pega na sua mão, né, Valério, e vai te mostrar como é que faz. Para isso tem o Educampo. Eu não vou falar aqui do Educampo, não, você vai falar se você achar que é oportuno. Mas eu quero que você me dê, numa visão geral, hoje, o envolvimento do Sebrae com o setor do café aqui, para a gente ficar na região do Cerrado. A experiência que vocês desenvolveram junto aos produtores, com as entidades, todo esse know-how acumulado, hoje representa o que para vocês quando vocês estão no trabalho em campo? Boa tarde a todos. Eu e o seu Valério já estamos devidamente apresentados, né, seu Valério? Para quem não conhece ainda, como foi falado, a participação do Sebrae é vinculada principalmente ao trabalho de suporte e apoio à região do Cerrado Mineiro. O Sebrae, na primeira instância, todo mundo identifica muito com uma empresa que tenha um papel vinculado ao meio urbano, a quem quer abrir um negócio, a um suporte ao controle gerencial, ou mesmo de um plano de marketing, um plano de negócio de quem tem uma farmácia, uma loja de calçados, uma confecção, etc. Mas, felizmente, e aí, assim, talvez não para todos, mas para nós do Sebrae é muito claro que uma propriedade rural ela é um negócio. E é um negócio de uma importância enorme para o nosso país. Se a gente vem para Minas, de uma importância maior ainda, e se a gente faz um recorte na nossa região, no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, que compõe a região do Cerrado Mineiro, registrada como indicação geográfica, uma importância pelo menos 2 vezes maior do ponto de vista econômico. Município como Araguari, da Evanet, 50% do produto interno bruto advém do agronegócio. Municípios como Patrocínio, esse valor ainda é maior. Então traz essa responsabilidade do Sebrae, entendendo que o café é talvez o elemento, junto com o ferro, de maior importância do ponto de vista de exportação e de commodity. Acabou de sair dado da Fundação João Pinheiro, agora no começo do ano, a diferença é pequena da presença na composição do mix de exportação entre o minério, em primeiro lugar, Sim. e, em segundo lugar, o café. A diferença é pequena já. Com um aspecto importante, Nácia, do ponto de vista da economia, a gente já acompanha há alguns anos que quem garante o superávit brasileiro é o agronegócio. Então, na realidade, quem traz divisas, quem consegue fazer com que o país, da maneira que é possível, possa crescer, advém justamente de atividades relacionadas ao produtor rural. Só que aí tem uma questão importante, que eu falei da questão da commodity. O produtor rural, ele não tem como mudar o valor da saca de café que é definida pela Bolsa. Ele não tem como fazer isso. Existem N variáveis econômicas, vinculadas a questões de clima, de política, de guerra, são N condições que vão influenciar. Se vai ou não subir, claro, conforme o consumo do café, que vai determinar o preço ou não. Só que o produtor ele pode olhar para dentro do seu negócio. E aí acho que entra o papel fundamental do Sebrae em, antes
de saber, de esperar, o café vai subir, estou na expectativa que esse ano vai chegar a tantos reais, que antes ele saiba quanto custa para se produzir café, e essa é a nossa proposta para dentro da propriedade. Afinal de contas, a gente tem também uma proposta para fora da propriedade, porque nesse conhecimento a gente faz aí, esse ano, 10 anos ininterruptos de Cerrado Mineiro através do Educampo, e o Serginho pode me ajudar e corroborar nisso, que mesmo em momentos difíceis, produtores ganharam dinheiro com café na nossa região. E mesmo em momentos excepcionais, houveram produtores que não conseguiram ganhar dinheiro na região. Ou seja, o que a gente oferece para empresários como o seu Valério e outros do Educampo, a gente tem diversos produtores do Educampo aqui presentes, que tenha controle da sua atividade, tenha o conhecimento do que envolve seu negócio, para aí ele possa partir para um planejamento onde a plataforma oferecida pela região é o que a gente tem de referência para o que deve ser feito para a conexão com o mercado. Bacana, vocês estão vendo aí que são muitas as nuances que envolvem o setor de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém acha que o que foi dito aqui não se aplica à sua propriedade? Ou você enxerga o momento atual do seu mercado de uma maneira diferente? Queira fazer alguma pergunta? Ou eu posso continuar eu mesma fazendo as perguntas em nome de vocês aqui? Alguém quer levantar a mão? Valério, está com alguma dúvida? O senhor? Muito bem. Chega na pontinha aqui, que aí eu consigo te pegar melhor aqui para a gente saber. Eu já tenho uma nova rodada de perguntas, mas deixa eu saber aqui. O senhor é um produtor? De onde? Capixaba. Veio visitar Minas, muito bem. Você é o Sebastião. Sebastião, qual que é a sua pergunta? Eu queria saber alguma coisa a respeito, como que eles verem o Conilon, que eu que estou na região produtora de Conilon, como que eles verem ele entrando na bebida. Você fala para as cafeterias? Isso. Muito bem, Sebastião, obrigada. Vamos lá, Suplicy, comece você. É Sebastião, né? Sebastião. Sebastião, eu sinto te informar, mas eu não vejo bem. É uma questão de bebida mesmo. E nós não... Embora o italiano ele goste do Robusta para crema, a gente não trabalha com Conilon, a gente só trabalha com arábica. Com você é diferente, Luiz Otávio? Não, da mesma maneira, nós buscamos diferencial de paladar, aroma, sabor. Eu acho que o Robusta tem outras qualidades que algumas torrefações buscam, que é aumento do corpo, da crema. Mas isso depende da escola. Como chefe de cozinha, tem gente que segue uma linha, outros seguem outra. Então, nós, em particular, não usamos Conilon, testamos, mas achamos que não acrescenta diferencial de paladar. Bacana. João, para a gente completar, então, o ciclo, diz você, Conilon tem significado especial para você? Eu acho que assim, varia muito de como que você posicione, como que você comunica e apresenta seu produto para o consumidor final. O Conilon, como o nome já diz, robusta, força, leva corpo, tem uma crema mais encorpada. É aquilo que eu falei dos sonhos. Se você comunica isso bem para o consumidor, hoje muitos consumidores entendem muito bem o arábica. Muitos nem sabem o que é arábica e robusta. O importante é levar isso para o consumidor. Nos blends de 3, basicamente quase todos são arábicas, mas eu busco em alguns deles mais corpo, mais corpo, mais intensidade, e eu faço blend com robusta com Conilon. Eu acho que varia muito o que você quer passar, qual bebida que você quer levar e como comunicar para o consumidor final. Bacana, bacana. Sebastião, vou te dar uma sugestão. Arrenda uma propriedade aqui no Cerrado, que aí você entra nesse jogo aqui, rapidinho. Um entreposto aqui de você. Diga. Me prestou a curiosidade de fazer a pergunta, porque eu estive visitando as cafeeiras daqui, as cafeterias, e eu perguntei a respeito, né, dos cafés. Inclusive, eu tomei café daquela região, e o cara falou que ele incorpora o café daqui com 40% do Conilon no meio. Café daqui da sua região. Então, esse foi um dos motivos da pergunta, porque eu sou otimista. Entendi. Ele disse que é um otimista. Serginho, tem alguma ponderação a fazer sobre isso que o Sebastião acabou de dizer? Na verdade, o que o João disse é uma questão de segmentação, né? Por exemplo, o café tradicional hoje torrado no Brasil, 40%, 50% do blend usa Conilon. Isso é uma realidade. Nós, brasileiros, produzimos hoje em torno de
12 a 15 milhões de saca de café Conilon, que é incorporado ao blend do café tradicional. Nós estamos falando de uma linha aqui, quanto mais segmenta para o top da pirâmide, que é o nosso caso, o arábica ele tem características sensoriais mais complexos e é um café que agrega mais no sentido de paladar, sabor, aroma, né? Vamos dizer, as características deles, não depreciando o Conilon, mas é um top de linha. Bacana. Essa história, a gente vai avançar agora mais um pouquinho, essa história da rastreabilidade me fez lembrar aqui que é um dos aspectos hoje mais interessantes para a gente discutir. Talvez a Ivanete saiba disso. Vocês conhecem uma grife aqui em Uberlândia que chama Fabiana Milazzo, grife de roupas sofisticadas, femininas? Pois eu lembro que eu fui lá em 2012. Os rapazes eu não vou nem perguntar, que vocês não devem nem conhecer, né? Você conhece? Sua esposa deve comprar lá então? Muito bem. A Fabiana Milazzo, eu estive lá em 2012, e uma coisa que fez um sucesso danado na matéria que eu gravei para a televisão foi que eles criaram uma rastreabilidade interessante nos vestidos. Olha isso não é coisa só do café, não. Eles fazem vestidos todos bordados. Então, cada vestido tem uma etiqueta dizendo o nome da bordadeira, quantos dias e horas ela levou para bordar aquele vestido, ou seja, aproximando o lado subjetivo do objetivo, que é a peça pronta. Ou seja, isso que a gente está falando é uma tendência. Agora eu quero saber das cafeterias uma coisa, e também das marcas da A3. De que maneira, e aí vocês podem ser claros e transparentes, que os produtores da região do Cerrado podem colaborar mais, não só na relação direta com vocês, né, mas no negócio deles, como disse o Marcão, quando ele volta o olhar para dentro da sua gestão, do que vocês sentem falta? Quando vocês, que se especializaram em cafés especiais, vocês olham, puxa, esse produtor, ele consegue me entregar isso que o outro não consegue. Suplicy, vamos começar com você. Então, para seguir a regra, já que todas as perguntas eu comecei com você, né? Qual é a sensação que você tem? Que tem um produtor que agrega mais valor ao que ele faz e outro menos? Como é que você dá o recado para a região em relação a isso? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que vocês, produtores de café do Cerrado, são provavelmente no setor da cafeicultura os produtores de menor custo. Ou seja, o dia que vocês estiverem reclamando, vocês podem ter certeza que tem gente que já morreu. E não é só pela produtividade, mas também pela qualidade. Então, eu acho que o próprio Cerrado Mineiro ele tem uma característica de uniformidade na sua produção, e o importante para nós como cafeteria, e nós fomos um dos primeiros a abraçar o selo, é porque nós já usávamos o selo da Associação Brasileira de Cafés Especiais. E eu sou muito franco, eu falei para o Juliano que o selo que o programa do Cerrado trouxe é o mais avançado, o mais didático e o mais fácil para o consumidor entender. Eu convido a todos a irem ao site o Facebook do Suplicy, para vocês verem a interação, a pessoa, o consumidor falando, o meu favorito é o café do Cerrado Mineiro. Então existem, o consumidor ele já identifica aquele favoritismo. E é óbvio que tem gente que prefere outro tipo de café. Os cafés no Brasil, eles têm diferenças por regiões. Então, o sul de Minas, a Mantiqueira, o Planalto Baiano, os cafés de diferentes regiões do Brasil têm sabores diferentes. São nuances. E isso tudo é uma novidade. Antigamente nós falávamos de café, em termos de bebida, da Riozona, bebida Rio, riada, dura, mole, estritamente mole. Hoje em dia, nós aqui no setor, no segmento de cafés especiais, a gente fala dos moles e extramoles
estritamente moles, mas a gente fala das nuances dentro desses cafés. É como se o arco-íris tivesse ganhado mais cores, né? Na realidade, é uma questão de aprendizado. O que eu recomendo a vocês, como produtores do Cerrado, é que quando vocês que se dedicam tanto e vão a um supermercado comprar café, não comprem café pelo preço. Porque se vocês comprarem o café mais barato para o mais caro, o preço por xícara vai mudar centavos. Então, comprem o café no supermercado que tem o selo da federação. É um café que vai ter no mínimo 80 pontos, não quer dizer que ele não pode ser estragado. Se for mal torrado, ele pode ser estragado. Mas, pelo menos, já vocês estão pagando por uma coisa que é de vocês. Vocês têm que apoiar. Vocês não podem gastar, sofrer, torcer para vender pelo melhor preço e daí ir a um supermercado e querer comprar um café barato. Não façam isso. Vão a um supermercado e comprem um café com selo do Cerrado Mineiro. Bacana. Deixa eu pular para o João agora. Deixa eu pular o Luiz. Pula aqui, porque vou deixar você para daqui a pouco. Falar nisso, cadê aquela caixinha? Está com alguém que a gente possa mostrar? Onde é que foi parar aquela caixinha que você me mostrou no início? Descobre onde ela está, enquanto o João fala aqui. O João e também o Luiz Otávio, a gente vai falar dos dois agora, mas o João vai começar. Quem estava no prêmio no final do ano? O prêmio do café. A Ivanete estava, né? Claro que estava. Pois bem, o João comprou várias sacas lá premiadas e vai lançar cápsulas. Não sei se já estão prontas ou se já tem uma data para esse lançamento. Qual que é a importância e o diferencial de você encapsular um café premiado? Em primeiro lugar, querendo falar da experiência que a gente queria levar para o consumidor, a ideia de comprar sacas premiadas é comprar um café de altíssima qualidade, é um café, a excelência no café. Segundo, vindo com a região do Cerrado Mineiro, com o prêmio, ele trouxe a garantia para o Grupo Três Corações de comprar um café que ele é certificado, de origem garantida, que é daquela região. Levando isso para o consumidor final, com o selo, café premiado, eu consigo levar um café com uma qualidade muito melhor. Se eu quiser subir o meu preço do meu café, não vou dizer que é mais fácil, mas eu consigo valorizar muito mais o produto. Eu até posso buscar as informações com o produtor, do primeiro lugar, segundo lugar, contando a história, a região, a micro-região, como que é feita a colheita, e aquilo que eu falei no começo, toda essa história da região, do produtor, da colheita, da maneira que toda essa rastreabilidade do café é uma história que ela vai chegar na xícara do consumidor final. E esse boca a boca que ele vai contar quando levar, seja num restaurante, seja na casa dele, isso vai acabar pulverizando o conhecimento do meu produto. Só que nós só conseguimos fazer isso foi pelo projeto do Cerrado Mineiro, que trouxe para a gente quase, é como se colocasse a bola no pênalti para entregar o que tem de melhor aqui dentro em cafés, para a gente poder produzir o nosso blend. Já tem data? A projeção para poder lançar é agora em torno de julho desse ano. A gente está definindo o blend final, a torra dele. A ideia é entre julho, mais de agosto, poder colocar no mercado. Tipo assim, aguardem. Aguardem. Vem aí. É isso aí. Luiz Otávio, cadê a caixinha, Luiz Otávio? Quem está com essa caixinha? Tem alguém aqui dentro que está com ela? Cadê? Eu acho que o Moacir... Está guardada? Então tá. É uma caixinha que já é a cápsula que você também comprou de café premiado do ano passado, do final do ano passado, aqui na região do Cerrado. Também chega na cafeteria com um valor diferente no mercado? Dá um valor diferenciado a esse café premiado? Com certeza. As pessoas percebem que nós fizemos uma edição de 1.000 unidades, 1.000 caixas de cada lote. E isso é um diferencial. Outro recurso muito importante, que também é inédito, é a pontuação do café estampado na embalagem. Então, esse café é um café ganhador de concurso que tirou 90 pontos. Então, isso aproxima mais ainda o café de um vinho fino. Por exemplo, quem toma vinho sabe o que é um vinho 95 pontos no Parker. Isso é uma linguagem comum, né? Para quem é apreciador de vinho. Juliano aí só toma vinho
acima de 90 do parque. Ele é fino demais. Então é a mesma coisa, é vender um café pontuado, Entendi. com alta pontuação. É um apelo diferente nessa conversa com o mercado. Gente, alguém tem alguma pergunta? Acabou de aparecer mais uma pergunta. A gente está indo para os minutos finais. Você é o Marcos. Sua pergunta é para quem? É para os três que representam a ponta final, na verdade, que somos nós consumidores. Você é produtor? Eu trabalho com produtores, sou produtor no sul de Minas, mas numa pequena propriedade. E aí eu deixo meu pai trabalhando lá e faço outra. Eu trabalho no oeste da Bahia, inclusive conheço o pessoal da Três Corações, do São Miguel. Consegui de presente uma máquina do café Três Corações. Aí, eis o grande problema, a gente tem um ciclo de amigo muito grande, médico, advogado, etc. e tal. Então você chama para tomar um café na tua casa e começa a contar todas as histórias e isso vai para frente. Só que no caso nosso, a gente não tem como comprar esse café lá. Você vai comprar pela internet, o preço do frete é 3 vezes maior. Mas você vai no mercado, você vê muitas marcas, inclusive Três Corações, Cappuccino, tudo. O que vocês têm feito para alcançar esse mercado que, ao meu ver, ainda não está sendo visto pelas dificuldades logísticas, etc. e tal, mas tem um potencial de crescimento muito grande. Afinal, não adianta nada a federação, os produtores fazer um café para ficar na mão de 2, 3, 4 e isso não ser tão divulgado quanto. Então, essa qualidade é muito importante. Eu gostaria de saber isso, como que vocês estão fazendo. Bacana, obrigada, Marcos. Vamos começar, Luiz Otávio, você já está com o microfone na mão aí. Vocês estão vendo o sucesso do evento, né? Espiões de toda ordem aqui para o Café do Cerrado, tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Vamos lá, o que você diz para o Marcos? Bom, quem é micro torrefador ou faz artesanalmente, não tem escala de distribuição. Então, o que a gente tem de recurso é venda em loja virtual e, gradualmente, à medida que o consumo aumente, o esquema de distribuição vai ficando viável. Daí a gente consegue chegar, quem sabe um dia consiga chegar até lá. Bacana, Suplicy. E não falando de cápsula, agora falando do café, que eu acho que você estava falando do café, tanto no caso nosso quanto do Luiz Otávio, há uma característica que é comum aos torrefadores de cafés especiais. Nós torramos café sob encomenda. Então, a nossa distribuição, quando você entra num site nosso e pede um café, aquele café vai ser torrado e embalado para atender a você. Então, tanto nós quanto ele, nós trabalhamos a torra de segunda a sexta. A razão, o ECEDEX hoje, para as cidades que tem, não é tão caro. Agora, se um pacote nosso custa R$20, 250 gramas, e o ECEDEX custa R$10, vai te custar R$30. Isso aí dá para você fazer aproximadamente 3 litros de café. Se você considerar que cada xícara grande tem 200 ml, nós estamos falando de 15 ml de café. O preço por xícara, ele é relativamente barato. É uma indulgência que você deve se dar o luxo de tomar. João, você quer acrescentar alguma coisa? Sim. Luciano, muito boa a sua pergunta. Na Três Corações a gente fala que é uma luta começar um projeto novo. Eu falo que é uma luta porque quando lançou o projeto da Três, nós poderíamos criar uma cápsula compatível com outro produto, mas a gente foi na contramão do projeto, como disseram. A gente quis criar um novo conceito, uma máquina com uma nova cápsula, começando do zero. E quando você começa do zero, é a mesma história do ovo ou da galinha. O que vem primeiro? Vem a galinha ou vem o ovo? Eu tenho que criar um grande parque de máquinas, as pessoas têm que comprar máquina. E, da mesma medida, o varejista tem que acreditar no meu produto. O varejista tem que pôr o café para vender, para ter distribuição. A Três Corações hoje, ela chega em 330 mil pontos de venda. Aí eu estou falando de café torrado e moído. Se eu colocasse, eu teria como distribuir para todos. Só que nem todos os clientes têm, talvez, marketing de nicho. Talvez ele poderia ter, poder comprar a máquina e entrar lá.
Então, num curto período, que é de 1 ano, nós conseguimos distribuir em 4.500 pontos, que já é um bom número, e mesmo assim, nos pontos que não chegam, tem a internet. É claro que na internet tem o frete, mas se você acompanhar a cada 15 dias, tem várias promoções. No começo do ano nós lançamos 3 novos sabores, chá de hortelã, o Atento, que é o café mais intenso, o Ameno, que é com bourbon amarelo, e compre 10, leve 3 a mais, leve 13, enfim, tem várias promoções que a gente está acompanhando isso. O que eu posso falar tem o Brasil para poder explorar, mas é um mercado de nicho. Então, eu não posso ainda pulverizar em todos os mercados, porque eu talvez não tenha ainda com que todos os consumidores compram, e ele fica estocado, vai dar baixa de preço, e aí bagunça o mercado. Então, mês a mês, de pouco em pouco, a gente vai abrindo, vai crescendo e vai ganhando mercado. Bacana. O Marcão vai encerrar agora essa fala para o Marcos, seu xará ali, para a gente passar para a última rodada, que vai ser rápida, envolvendo todo mundo. Diga lá, Marcão. Na realidade, a pergunta dele é um pouco até a resposta da nossa participação e acreditar nessa proposta. Primeiro que se a gente imagina em promoção da cafeicultura ou de um nicho específico, seria muito simples a gente pagar um comercial, consuma café de Cerrado na hora da novela das 8, ou colocar a atriz principal tomando Cerrado Mineiro, e aí criar uma expectativa enorme no público que assiste a novela ou qualquer outro programa, para que fosse na cafeteria ou que demandasse dos produtores. No entanto, existe uma série de elementos que tem que ser construída, e eu acredito que a gente vive um momento de uma revolução no consumo de café, não só do café, mas do consumo de alimentos. A gente tem um novo consumidor, as pessoas buscam produtos mais sofisticados, mas esse mercado está se estruturando. Por mais que pareça que o mercado estabilizado, a inflação, está muito longe disso, isso é muito novo em escala de tempo, e agora que as pessoas vêm tendo acesso a isso, e o mercado está se preparando para atender. A proposta da Federação da região do Cerrado Mineiro, que serve de base para o queijo da canastra, horticultura de São Gotardo e para outros segmentos, é o que vão dar garantia para que consumidores de todo o país e fora do país possam ter acesso mais fácil e com preço mais justo a produtos de qualidade como o café da região do Cerrado Mineiro. Bacana. Gente, nós vamos agora para a última rodada. O tempo é curto para a gente falar de muita coisa, então eu sei que está chovendo informação para vocês, mas agora eu quero o seguinte, vou deixar os nossos convidados de fora para a última etapa da rodada. Vou começar com o Serginho essa etapa, o seguinte. Fala da perspectiva para esse ano de 2015, numa visão mais estratégica. Nós estamos em um ano que não é fácil para ninguém, todo mundo sabe, da crise política, moral, econômica que o Brasil está vivendo. Além disso, crise hídrica e energética que complica tudo para todo mundo que produz alguma coisa no Brasil. Qual que é a perspectiva da federação? Qual que é o lema para esse ano? Qual é a pegada que vocês têm colocado nos encontros, na comunicação, na estratégia? Vocês estão mirando o que para o ano de 2015? Bom, a federação, a região, quando se fala em sustentabilidade, esse é o nosso principal lema. Por quê? No Brasil, 60% das propriedades certificadas está aqui na nossa região do Cerrado Mineiro. Certificações Rainforest, Woods, certifica Minas. Isto prova que nós estamos fazendo a lição de casa. O nosso grande desafio de 2015 é a crise hídrica e energética, que está por vir. Nós tivemos grande dificuldade e vamos ter mais ainda. Nós vamos ter que mudar algumas formas dos tratos culturais, usando o mínimo de água possível, porque nós não sabemos se nós vamos conseguir recompor os lençóis freáticos. Esse é um desafio grande, de a gente manter as nossas outorgas vivas. Estamos trabalhando para isso. Tivemos uma reunião com o secretário do Meio Ambiente de Minas a semana passada, trabalhando o não uso de equipamentos que onerem mais ainda o produtor. Então, são grandes desafios e nós temos um planejamento estratégico de 2015 até 2020, com todas as cooperativas, todas as associações e trabalhando vários temas. O tema do mercado é esse, a gente mostrar para o nosso produtor que o selo é uma realidade, é um sonho que é verdade, é um sonho percebido. E isso é o grande diferencial da nossa região. A nossa união, o nosso profissionalismo, a nossa humildade é que vai fazer a grande diferença. Porque quando o João fala
que nós vendemos uma história, nós temos história para contar. Além do produto de alta qualidade que nós temos uma história. E essa história tem preço, ela tem que ser percebida. E uma coisa que existe na nossa região, e que região nenhuma do mundo posso falar. Além do profissionalismo, além da humildade, além da sabedoria, as parcerias, tem a união, tem a pouca vaidade, o pouco ciúme de homem. Tem pessoas abnegadas aqui que trabalham pelo amor, pelo idealismo. Esse é o nosso lema. Idealismo, amor pelo aquilo que nós fazemos. E nós temos o orgulho de estar aqui, falando para essa grande plateia, que abrace essa causa. O selo não é da nossa diretoria, da nossa cooperativa, das nossas associações. O selo é da nossa região. É de você, produtor, que é o grande protagonista dessa região existir. E vamos fazer com que esse selo, que hoje já está sendo percebido, mas que vai ter um valor ainda maior, que não seja ainda na nossa geração, mas que seja na dos nossos filhos, na dos nossos netos. Muito obrigado. Muito bem, presidente. Juliano, agora endossa tudo que o Serginho falou. Merece palmas, não merece? Eu acho que você traduz na forma direta e humilde de você falar o sentimento desse povo aqui, que luta de sol a sol para fazer um trabalho melhor, correndo o risco que tem que correr, para quem inova, para quem quer fazer diferente. Juliana, ações para o ano de 2015. O que é que você, com essa cabeça criativa, está pensando para os próximos meses? Inácia, nós temos diversas ações e um dos focos desse ano da região do Cerrado Mineiro, da Federação dos Cafeicultores, vai ser trabalhar o que a gente chama de pertencimento. Ou seja, a gente quer, de uma vez por todas, que os cafeicultores do Cerrado Mineiro, as cooperativas, se sintam donas dessa marca, se relacionem com essa marca e trabalhem em prol da valorização dessa marca. Então a gente vai estar lançando uma série de campanhas esse ano, né? Vai voltar o jornal Região do Cerrado Mineiro, né? Que vai ser uma edição trimestral, vai ter um programa de rádio que vai rodar em cerca de 10 municípios aqui no Cerrado Mineiro também. O Prêmio Região do Cerrado Mineiro, a gente continua com a edição do Prêmio Região do Cerrado Mineiro, esse ano é a 3ª edição, e temos o Programa de Qualidade do Café, que é executado junto às cooperativas que fazem parte da Federação dos Cafeicultores do Cerrado. E o que eu diria, né, para finalizar a mensagem, que os produtores procurem as suas cooperativas para fazer o seu credenciamento à denominação de origem região do Cerrado Mineiro. Para você vender o seu café lacrado, você tem que ter a sua propriedade credenciada ao sistema da Federação dos Cafeicultores, e esse credenciamento é feito junto às cooperativas que são filiadas à federação. Então vocês veem que a demanda por cafés com denominação de origem está crescendo, e se você quiser ser um fornecedor, vender para Três Corações, para Luca, para Suplicy, que a gente trouxe aqui o filé mignon da cafeicultura, do agronegócio café, da indústria brasileira, eles compram de produtores credenciados. Então credencie a sua propriedade, que assim você vai estar se credenciando a fazer melhores negócios e vai levar a sua marca, a região do Cerrado Mineiro, até o consumidor. E a gente tem uma meta também, além da meta de lacração de cafés, uma meta de ampliar o número de torrefadores usando o selo de origem. Então, quando vocês verem na gôndola do supermercado uma embalagem que tenha lá Cerrado Mineiro e não tenha o selo, liguem para a federação, liguem para a cooperativa, que a gente vai acionar essa marca para que ela possa entrar no sistema de certificação de origem e então usar o selo de origem para cafés da região. Então, obrigado e boa tarde a todos. Bacana, Juliano. Ô, Júnior, então agora aproveitando tudo que esse convite grande aí que o Juliano fez para que os produtores se atentem às suas cooperativas e associações, fala agora da sua região. Como é que está esse movimento lá para a gente encerrar dentro dessas ações maiores da federação para o ano de 2015? Pessoal, para nós esse ano é um ano de outros e grandes desafios. A Expocacer acredita muito nessa estratégia, vestimos a camisa, estamos trabalhando, ralando o peito para que isso realmente se reafirme ao mercado externo, vendemos alguma coisa às vezes no mercado interno. O que nós precisamos é desse compromisso que o Serginho e o Juliano falou dos produtores.
O mercado, ele é gradativo. Como o João falou, não vai ser de uma vez, está sendo construído. Porque se é de uma vez, não tem valor. Então, nós estamos alinhados para que se venha gerar um valor, que seja construída essa tendência. Então, a Expo Café esse ano está investindo em um armazém para 500 mil sacas, porque acredita no produtor e, principalmente, com linhas de cafés para preparar cafés com rastreabilidade de cafés melhores, separar cada vez mais os cafés especiais. No segundo momento, pagar melhor e agregar valor. Lembrando que o valor não é só preço. O valor é consolidação de mercado com diferenciação. E o nosso selo de origem, pessoal, com certeza é uma diferenciação. Bacana, Obrigado. bacana. Obrigada a você, Júnior. Marcão, ações do Sebrae para esse ano, tem algum projeto novo, tem alguma medida aí inovadora para o ano de 2015? Faz um resumão rápido, antes que cortem o nosso microfone, porque já estão doidos para fazer isso ali, ó. Tá, vamos ser rápido então, né, para a gente passar por isso. As ações já foram nominadas pelo Juliano e pelo Júnior. Acho que a questão fundamental, a gente está num evento que tem um cunho técnico muito forte, o produtor ele gosta e ele se preocupa com isso, mas é fundamental, conforme com o início da conversa, as questões técnicas são o meio e o fim é o retorno da atividade. Ele não tem domínio sobre o valor da commodity, mas ele pode ter uma boa gestão de custo. E fora disso, ele pode conseguir gerar valor a partir de ferramentas como a certificação da região do Cerrado Mineiro, ferramentas que são apresentadas pelas cooperativas. A gente acredita, a gente investe nisso, e o produtor que quiser ter o apoio do Sebrae, se engaje no Educampo, se engaje na proposta da região do Cerrado Mineiro. Bacana. Gente, agora para a gente encerrar, os nossos 3 convidados vão falar de uma coisa. A caixinha misteriosa que eu citei mais cedo, do Luiz Otávio, apareceu aqui, Luiz Otávio. Eu, se fosse a Dona Neném aqui, que é a que dá o nome aqui, o café da fazenda da Dona Neném, que foi comprado pela rede Luca Cafés Especiais e que ganhou destaque na caixinha. Depois, se vocês quiserem ver, ela vai estar aqui na frente com o Luiz Otávio, vocês podem pedir para ver. A minha pergunta é, a gente sabe de um histórico dos produtos in natura, das commodities, que o produtor produzia, entregava para o próximo player da rede, da cadeia de produção, e nunca mais via o seu café, nunca mais via o seu produto. Mas agora, olha só, agora eu posso reencontrar esse café e a origem dele. Mas, para estar com o nome em destaque em um produto de alta qualidade como esse aqui, edição limitada, isso exige um compromisso maior do produtor. Para a gente encerrar, como que o produtor também vira uma marca? Isso que eu queria que vocês falassem, ao lado da marca de vocês. O que falta para muitos que ainda não estão nesse nível de desenvolvimento? O que eles têm que fazer para chegar aqui? Luiz Otávio, para ser uma fazenda Dona Neném, ao lado da Luca Cafés Especiais. Eu acho que qualquer produtor aqui deve iniciar fazendo aquilo, seguindo as instruções do Juliano. Primeiro passo é fazer o cadastramento no programa de certificação e entregar lotes para o concurso. No fim do ano, nós, Suplicy, com certeza, vocês da 3, vamos estar aí com certeza comprando mais lotes, porque está tendo uma excelente saída, tem demanda. Tem demanda, muito bem. Então não está difícil não, mas tem que suar mais um pouquinho. Vamos lá, Suplicy. Aliás, quem for o seu site, da Luca e da 3 também, vai perceber a infinidade de produtos que vocês têm, que são oportunidades para o produtor também. Basta estar dentro do programa do Cerrado. Nós só vamos comprar cafés do Cerrado que estejam dentro do programa. E todo café que nós comprarmos vai levar na embalagem uma etiqueta. A etiqueta vai trazer direto ao fazendeiro que produziu aquele café. Bacana. Ele não é só um QR Code, né? Um desenho ou um número no processo. Vocês ficariam orgulhosos, produtores, de ter o seu nome em um produto que conversa direto com o consumidor? Levanta a mão aí, eu fiquei curiosa. Produtores, vocês gostariam de ter o nome de vocês reconhecido? É ou não é? Um luxo, é ou não é um coroamento de um trabalho? João, fala você dessa oportunidade. O mercado de café é um mercado altamente concorrido aqui no Brasil. Quando eu vim aqui no prêmio no passado, eu vi um projeto extremamente profissional, não só pelo projeto do prêmio, mas pela marca do Cerrado Mineiro, que foi criada. E assim como meus parceiros comentaram, qualquer um de vocês, qualquer produtor se cadastrando, tem acesso e pode estar concorrendo. Todos têm qualidade, enfim.
Para nós agrega muito ter a marca do Cerrado e a marca do produtor para levar uma história nova para o consumidor final. Muito bom. Está dado o recado, eu sei que é complexo, muita coisa, mas tem um caminho já muito bem delineado pelos parceiros, pelos prés da região de vocês. Busquem as informações. Hoje tudo é acessível. É só você querer e buscar as parcerias certas, como a do Sebrae. Obrigada, Marcão. Expocacé fazendo um trabalho muito bom. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Luiz Otávio. Tem uma aguinha aqui. Suplicy, obrigada. E Juliano e Serginho, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns a vocês que a cada ano conquistam mais uma etapa. Vocês estão de parabéns. Eu ainda vou vir aqui muito, eu tenho certeza, para aplaudir vocês. Muito obrigada.